Olá, sejam bem-vindos ao TMGcast. Hoje nós vamos falar sobre maternidade atípica, os desafios e a importância do autocuidado da mãe atípica. Um tema super relevante, até porque, segundo o censo de 2022 do IBGE, mais de 2 milhões de brasileiros declararam ter diagnóstico de transtorno do espectro autista. As convidadas são a Ângela Santos e a Jéssica Fernandes. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Então, a Ângela, ela tem 36 anos, é mãe de dois meninos dentro da maternidade atípica, é mãe do Gustavo, que é autista nível 2 de suporte, Sim, é cristã, casada e técnica de enfermagem, correto? certinho. A Jéssica Fernandes tem 35 anos, mãe de três meninos. Na maternidade atípica, é mãe do Gabriel, que é autista nível 3 de suporte, né? Isso, Você é casada também e está graduando em psicopedagogia. isso. Vocês também são idealizadoras do projeto Roda Atípica, não é isso? Sim, isso mesmo. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse projeto, sobre vocês. Pode falar com a Certeza. gente como que começou esse projeto na vida de vocês. Então, Pode ficar à Roda vontade. Típica, na verdade, foi meio que algo que a Ângela já tinha a ideia de fazer, e eu também, né? E aí, agora, no Dia das Mães, eu falei com a Ângela, vamos gravar, vamos fazer um vídeo pro Dia das Mães, e iria ser só um vídeo. E aí ela veio, trouxe essa ideia que ela já tinha de fazer um podcast. E aí eu fui e falei, nossa, sério? Eu também tinha essa ideia, mas aí acabei deixando guardado e tudo mais. E aí foi que começou, né? O Roda Típica tá saindo do forno agora, é um projeto novo, é um bebê ainda. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias, né? Sim, sim. É engraçado, né? Eu costumo dizer como as coisas vai se encaixando, né? Ela tinha um projeto, eu tinha um projeto, mas ninguém tinha coragem de iniciar o projeto. E aí a Precisava aquele gente. empurrãozinho, né? Então uma empurrou para outra, né? E a gente tá levando aí adiante. Vocês são amigas há muito tempo? Não. O autismo nos fez amiga. Isso aí. É, como que vocês receberam o diagnóstico do filho de vocês? Como que foi? Quando foi? Tem como contar pra gente, por favor? Sim, o Gustavo, é, as pessoas dizem assim, quando é bebê dá alguns sinais, né? Eu não vi esses sinais no Gustavo bebê. O Gustavo teve todo o marco, né, desenvolvimento de uma criança típica, né? Tudo normal. Quando ele fez. Só que assim, mãe, né? Mãe é uma coisa assim muito detalhista, né? Eu olhei para ele uma vez ele bebê e falei, nossa, tem alguma coisa diferente. Mas deixei, os anos foi passando. Quando ele fez um ano, né? Ele começou a falar as primeiras palavrinhas, começou a ficar rodeando pela casa, não podia deixar a porta aberta nenhuma, que ele fechava as portas, né? E nisso, achei já estranho. Quando ele fez um ano e 4 meses, ele regrediu. O que ele falava, ele passou a não mais falar. Ele não dava tchau, não mandava mais beijo, ele não se comunicava, né, mais verbalmente. E foi aonde eu fui procurar uma ajuda, né, do pediatra. E a gente tem aquelas coisas, né? É normal, mãe, é assim mesmo. Criança, né, demora a falar. A gente Só que escuta assim, muito. o meu era caso diferente. Não é que demorasse a falar, né? O Gustavo, ele falava já algumas coisas e regrediu. E, então eu falei para ela e tal, ainda, né? Questionei, pedi um encaminhamento para fono, que para mim era ir na fono. E comecei daí em diante, né? Então, desde 1 ano e 4 meses do Gustavo, a gente já está nessa busca de terapia, né? De profissionais. E é muito importante, sabe? Esse diagnóstico precoce, né? Estar E, atento, né, aos sinais, sim, né? muito importante, muito, né? E aí daí a gente começa, né, a caminhada, né? Busca dali, busca daqui. Essa E parceria também, né? Conhecer também outras mães atípicas é sim, importante, né? sim. Muito. Quando eu abri isso nas minhas redes sociais, né, que eu também fui buscar ajuda nas redes sociais, né? Eu tenho uma amiga minha que ela também é uma mãe ativa, né, nas redes sociais sobre o autismo. E eu não conhecia ela, mas comecei a ver nas redes sociais e fui até ela e comecei a pedir ajuda ali no que eu não conseguia compreender. E foi assim, né, que acabou também que eu e a Jéssica se Se conhecer. conhecemos, né? Só que a gente foi minha sogra que fez o intermédio da gente se conhecer. É. Sim, e no seu caso, Jéssica, como que foi? Foi bem parecido com o da Ângela também.
eu comecei a perceber os sinais com 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Recebi o diagnóstico com 1 ano e 8 meses do Gabriel. O Gabriel é nível 3 de suporte, então ele nunca falou, né? Ele tem muitas ecolalias, muitos flaps, né? Que é aqueles movimentos com as mãos. Ele enfileirava brinquedos, então ele tinha muitas características, né? Mas o autismo ele não era tão aberto como é hoje, né? Então eu tive uma certa dificuldade de achar esse diagnóstico, né? Mas quando na época eu coloquei tudo Google, né? Vamos no Google, vamos na internet. E aí, quando eu coloquei atraso de fala, já apareceu o autismo. Foi aí que eu comecei a despertar esse interesse de buscar. E acompanhei, né? Ele tinha um acompanhamento com a pediatra, na época eu falei, ela falava que era normal, que estava dentro do marco do desenvolvimento, que era até 2 anos de idade, mas a mãe sempre fica muito atenta aos sinais, né? Então, foi aí que eu descobri o diagnóstico. Fui no neuro, né? Bati em muitas portas, a Andila foi uma delas, me ajudou, me acolheu, me deu uma luz naquele momento. E aí foi. E emocionalmente, como foi assim, a partir do momento que tinham um diagnóstico? Porque antes vocês só suspeitavam, né? Mas quando tiveram um diagnóstico, assim, como foi esse momento para vocês? Então, eu costumo dizer que eu não tive tempo para pensar, né? Eu precisava ver o que tinha que ser feito, né? Eu acho que a gente é muito disso, né? A gente não fica ali muito tempo pensando, né? A gente tem que agir. E foi onde eu comecei a fazer, né? O que tem que ser feito, né? Qual é o primeiro passo depois do diagnóstico? A princípio, o Gustavo, ele né, se tornou, né, o nível ali, né, que não, do verbal, né, que ele não falava, né, ele era verbal, falava algumas coisas, e depois ficou não verbal, até os 3 anos de idade. Então, qual era a minha busca? Saber o porquê dessa regressão. E foi uma época que na televisão, aí, boom, na televisão, né? E eu comecei a encaixar o Gustavo ali, né, em algumas características do autismo. E quando veio o diagnóstico, eu falei, cara, eu preciso agir. Eu preciso ver o que meu filho precisa. Eu não tenho tempo de pensar. E foi aí. Aí começa neuros, né? Várias neuros, assim, várias coisas assim que, lamentavelmente, dizer, sabe, profissionais da saúde não saber te orientar, né? E foi muito difícil essa questão da área da saúde, né? Mas eu corri para terapia, né? E assim, a gente não tem tempo, né? A gente não tem tempo a perder. Cada atraso ali que a gente demora a aceitar o diagnóstico, que a gente demora a correr atrás das terapias, tem um efeito muito grande na vida das crianças. Muito. Eu costumo dizer, né, terapia salva vidas, Sim. porque as crianças precisam dessas terapias para poder se comunicar, não digo só verbalmente, né, mas saber se chegar, né, no outro, saber ali, pedir um acolhimento, né, amiga, um Controlar suas colo. emoções, isso é muito importante mesmo. E no seu caso, Jéssica, emocionalmente, quando recebeu o diagnóstico? Então, o mundo desaba, né? Ninguém quer receber um diagnóstico, seja ele qual for, né? Então, assim, eu vivi o luto, eu respeitei esse meu momento, eu entendi que eu precisava viver esse luto, né? Que as pessoas falam, mas um luto, sim. Porque nós, mães, a gente idealiza toda uma vida quando você engravida, né, pro seu filho e tudo mais. E aí, não que a gente deixe de sonhar, mas que muda muita coisa, muda as prioridades, muda os caminhos, muda tudo, né? Então eu vivi esse luto, mas logo depois eu levantei e falei, é agora, eu preciso reagir. E aí fui, tô aí até hoje. E Ângela, vocês falaram muito de mudança, mas no âmbito familiar, o que que muda dentro de casa? Muda tudo. Quando nós engravidamos, né, assim, né, o casal ali engravida, né, ele faz planos com aquela criança e quando você chega na família, né, um bebê chega, ele se adapta àquela família. E no autismo, não. A família tem que se adaptar àquela criança. Né? O que era muito legal pra gente, né, atrás, né, 9 anos atrás, não é legal hoje, não é atrativo hoje por conta do Gustavo, né? Então, assim, modifica. Pessoas também, né, amizades também modifica. Né? Hoje, acho que 80% da minha amizade é mãe atípica. Né? A clínica te traz isso, né? Você fica muito tempo em clínica, então você conhece muitas histórias, muitas famílias.
Mas muda assim, sabe? Muda os lugares, né, que você começa a frequentar. Pessoas se afastam, né? Pessoas vão embora, pessoas chegam. E também tá tudo bem, né? Só que assim, a gente tem que se adaptar à criança, né? A gente muda nosso roteiro. Realmente, muda a vida de toda uma família. Eu costumo falar que quando nasce um diagnóstico, nasce uma família atípica, Sim. não só uma mãe atípica, né? Porque a gente também fala muito da maternidade atípica, né? Por a gente estar mais ali, né? No dia a dia e tudo mais. Mas nasce um pai atípico, nasce um irmão. Então, realmente foi o que a Ângela falou. Muda toda a rotina, muda toda a casa, a gente tem que se adaptar. É tudo muito novo, mas aos poucos a gente vai conseguindo se encaixar. Sim, e você está estudando, né, para Sim, entender melhor como que o estudo te ajudou a compreender, a fazer, ter, né, mais conhecimento em relação ao seu filho e poder ajudar outras pessoas também. então, o meu sonho era fazer psicologia. Só que, como a gente acabou de falar, a gente acaba tendo que se adaptar, né? E aí, a faculdade, ela veio no momento em que eu entendia que eu precisava entender com que eu estava lidando naquele momento, mas também eu queria ter conhecimento para poder ajudar o Gabriel. Então, eu estudei muito o que eu poderia, né, estudar, porque a psicologia, ela não tem como você estudar EAD, né? Igual a psicopedagogia. E eu não tinha como ir, pegar um ônibus, ir para a faculdade, não tinha esse tempo mais. Então, foi aí que eu me encontrei na psicopedagogia e foi a melhor escolha que eu fiz, né? Porque o meu filho, né, como eu falei, ele é nível 3 de suporte, então é tudo muito adaptado. Então, a psicopedagogia, ela traz isso, né? Você entender o que o outro precisa, né? Você consegue entender o que você precisa adaptar, onde você precisa adaptar, como adaptar. Então, a psicopedagogia tem me salvado aí no meu dia a dia, né? E eu compartilho muito isso, né? Com outras mães, com outras famílias, e eu acho que tem ajudado. Sim. Angela, você é cristã. Sim. Como que a fé te ajudou também a lidar com esse processo? Foi muito importante, sabe? Eu fui muito acolhida, né, no meio que a gente vivia, porque a igreja também passou a ser também um lugar também que era difícil para o Gustavo, né? Socialização, barulho, né, músicas, muita gente. E, e eu, né, eu tenho muita fé, né, e eu entendo que isso me fortifica, né? É onde eu tiro minha força pro dia a dia, porque assim, você está na clínica de segunda a sexta, né? Aí, o nosso filho fala que é CLT, né? Porque assim, eles vão para a escola de manhã, no caso do Gustavo, ele vai de manhã, o Gabriel vai de tarde. Isso. Mas assim, vai para a escola de manhã. Às vezes tem dia que vai direto da escola para a clínica. Então a gente passa o dia todo na clínica. Então assim, a gente chega em casa de noite, então, assim, sai de manhã e chega à noite em casa. Sim. Né? Então assim, é só mesmo, né, Deus mesmo para nos fortalecer, para a gente poder seguir, porque Verdade. é muito difícil, né? Nossa rotina é muito difícil. Vocês falaram bastante dessa clínica, um local para atividades, o que é feito na Em- clínica de segunda a sexta? Então, são várias terapias, né, que são ali Multidisciplinar. de acordo com cada criança, né, a necessidade de cada criança. O Gustavo, ele tem uma grade praticamente completa de terapias, né? Ele faz fono, terapeuta ocupacional, né, que é terapia ocupacional, faz psicopedagoga, faz fisioterapia motora, faz Psicólogo. psicólogo, daí faz psicologia ABA e psicólogo com TCC, porque são diferentes, né? São duas áreas, né, de Abordagem abordagem diferente, sim. diferente. E faz musicoterapia, né? Acho que Psicomotricidade ele faz. O Gabriel também faz psicomotricidade. psicomotricidade. Então, assim, lá na clínica, né, de acordo com cada laudo, né, cada médico ali vê uma carga que a criança precisa, né? E então isso divide, né? Porque não tem como dar aquele estímulo, né, a tarde toda. Então, assim, ele faz 3, 4 terapias no dia, outras no outro, né? Isso. E aí a gente vai tentando se encaixar. Eu vou pra terapia todos os dias. Porque vocês estão falando, tem escola, tem a clínica. Como Sim. conciliar essa rotina no dia a A dia? gente vive assim, na correria. Eu vou pra terapia, eu vou pra clínica de segunda a sexta, porque eu tenho o Daniel também, que ele tá em investigação, né? Então,
O Gabriel faz 3 vezes na semana, o Daniel faz 2 vezes na semana. Então, é uma correria. Trabalho ainda, estudo, dona de casa, né, esposa, e não dá conta. Mas dentro desses desafios, se vocês pudessem nomear um que fosse o maior desafio dentro da maternidade atípica. O maior desafio, assim, que é das tarefas É, na diárias. rotina, isso. Ai, eu acho que tudo é. A maternidade atípica, como a Ângela fala, já é um desafio, né? Porque só quem é mãe atípica sabe o quanto é cansativo. Não tem como. Hoje as pessoas falam muito, as pessoas vêm pra internet romantizar o autismo. Não tem como. Não tem como. É uma rotina muito cansativa. Não só pra gente, mas também pra eles, né? Então, acho que a maternidade em si, atípica, ela é muito difícil. Ela é desafiadora, né? Assim, a maternidade em si já é desafiadora, né? Atípica 3 vezes. Vai 3, somando 4 aí, vezes mais. multiplicando. Porque ninguém nasce sabendo, né? Tudo ali aprendendo, praticando, Pois é. né? E os nossos filhos têm que aprender tudo. Eles têm que aprender a brincar, sabe? É coisas que uma criança típica, né? Ela tem um filho típico, eu também tenho filhos típicos, fazem no dia a dia, vai aprendendo. E eles têm que ir para terapia para poder aprender. Fazer o básico, sabe? Então, é desafiador. E quando você falou que a família toda, né, tem que estar inserida, inclusive os irmãos, né, precisam aprender também a lidar. Então vocês precisam ensinar também aos que são típicos Sim. a aprender a lidar com o irmão, né? Todo mundo, na verdade, né? A avó, o tio, o Os primo. vizinhos. Acaba que todo mundo acaba abrindo, né? Esse leque ali, vai abrindo esse espaço para todo mundo aprender. A gente tem que ensinar a todo mundo, porque por ser um assunto hoje não tão novo, né? Mas já foi algo que não era tão falado, né? Então, a gente acaba tendo que explicar toda hora. Olha, não, mas é assim, não. E aí vai indo. Mas dentro desse contexto de explicação, vocês se sentem ouvidas, tanto pela família, hospital, escola? Vocês são ouvidas? Não. A gente tenta ter voz, né? É um dos motivos, né, que a gente iniciou o projeto do Roda Típica. Exatamente. Porque para dar voz a outras mães, né? A gente grita, mas ninguém escuta. A sociedade não escuta, o governo não escuta, né? Então, assim, é uma luta diária com tudo. Você quer ver natação para o seu filho. É uma experiência que eu estou tendo agora. Ai, Quando você fala que a criança é atípica, tem fila de espera, não tem vaga. Escola. Né? Tem vaga, tem. Mas um é autista. Poxa, mas aí vai ter que entrar. E aí, então assim, a gente não tem voz. Até mesmo na área da saúde, né? Levar no hospital. Sim. Então, no caso, em relação às terapias, eu tive muita dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade muito grande. Acesso às terapias tem que brigar muito, né? A gente brigou na justiça, brigou, falou, em clínica, enfim. Mas em relação, assim, por exemplo, eu não sei você, mas eu acho que essa questão da prioridade, do preferencial, melhorou muito. Em Sim. muitos lugares, né? Eu tenho frequentado muitos lugares. Os hospitais é um desses lugares em que eu chego, apresento a carteirinha e já tenho, graças a Deus, esse... Né? Então, os lugares estão começando a abrir mais essa mente, né? E aí a gente está tentando levar também isso para a sociedade, né? Eu ainda acho que tem muito que se aprender, sabe? Eu tive uma experiência há pouco tempo agora, que eu fui numa clínica para me consultar, né? Até te falei, né? Sim. E só que eu não levei o Gustavo, porque assim, ou você vai, né, se consultar, ou você leva a criança. E o Gustavo estava na escola. Eu falei, poxa, é o tempo de eu ir conseguir, né, fazer essa consulta. Tá, só que tava muito cheio, demorando, dava na hora de eu buscar ele na escola. Aí eu pedi uma prioridade para mim, né? Eu falei assim, será que tem como, né, a médica conseguir me atender um pouco antes, porque eu tenho um filho, né, que é autista e tá na escola, eu preciso ir buscar ele. Eu não tenho essa rede de apoio para ir buscar ele. A médica falou que não, que se ela fosse me dar prioridade, teria que dar para todo mundo que estava lá fora. E assim, aquilo foi algo que me desestabilizou naquele dia, sabe? Eu fui para casa, eu chorei na clínica, chorei no caminho de casa, chorei no telefone, chorei com a dona da clínica lá.
Falei, não vou hoje fazer nada, hoje eu vou me respeitar, né? Vou me dar esse tempo, porque assim, tá, cadê o carinho, né? O acolhimento com a Empatia, mãe? né? Sim, Muitas mães adoecem porque não tem tempo para se cuidar. A gente não tem uma rede de apoio, né? Assim, eu sou casada, Jéssica mas os maridos têm que trabalhar. Alguém tem que sim, trabalhar para os nossos filhos poder estar sendo bem cuidados, né? Sendo alimentados, ter um sim, plano de sim. saúde, uma escola legal, né? Mas é muito difícil. Além dessa parte de anulação de algumas coisas da questão da saúde que você não conseguiu cuidar, o que vocês deixaram de lado que gostavam de fazer para cuidar dos filhos? Eu costumo falar que eu coloquei na minha cabeça que é uma troca, né? Porque essa palavra deixar de lado pesa muito pra gente, né? E eu até comentei com a Angela uma vez. Eu tive muito medo de chegar a um determinado momento de eu olhar pro meu filho e falar: caramba, eu tô vivendo isso por conta disso. Então, eu botei na minha cabeça que era uma troca. Quando eu saí do meu emprego, eu trabalhava numa empresa por muitos anos. E aí, quando eu tive que sair, foi logo após que eu decidi fazer a faculdade. Então, eu falei, eu vou fazer uma troca. Hoje eu tenho que estudar, então vou dar uma pausa no trabalho. Porque o diagnóstico não significa que a gente nunca mais, né, vai poder trabalhar, que a gente, enfim. Mas também a gente não tem como planejar um futuro distante, né? A gente tem que viver um dia de cada vez. Então a gente não tem como fazer planos, né? Então eu coloquei que era uma troca e assim eu tô conseguindo conciliar melhor, né? Consegui entender que não tem como. Hoje meu filho tem autismo, amanhã ele não vai ter. Ele vai Verdade. ser uma criança autista, ele vai ser um adolescente autista, ele vai ser um adulto autista. Então, eu acho que depois disso eu consegui conciliar melhor, né, a minha vida. Eu também tive que parar, né, de trabalhar. É muito difícil, né, quando tem sua dependência, né? Você não tem seu dinheiro, tem seu trabalho, Sim, né? E você vê, por isso que a gente fala, né, modifica tudo. E a primeira a mudar é a mãe, é porque a mãe. é a mãe que tá ali, né, o tempo todo cuidando. E ó, eu também fui estudar, né? Eu me formei em técnica de enfermagem depois, né? Tem pouco tempo. Se eu ia conseguir trabalhar, isso não era a minha preocupação. A preocupação era fazer uma coisa que eu tinha vontade lá atrás e não consegui fazer, né? Estou para iniciar uma faculdade também. E a gente vai aprendendo. Só que nesse tempo a gente vai estudando, né? Então, assim, eu li muito, eu busquei muito saber sobre autismo, né? O que eu podia fazer para ajudar o meu filho, né? E depois isso começou a não ser só o Gustavo. Eu entendi que tinha outras famílias que precisam de ajuda, né? Muitas mães não têm rede de apoio, né? Sim. E isso é muito difícil, né? Eu mesma, assim, eu moro longe da minha família. Não é muito, assim, longe, assim, né? Em bairros diferentes, mas cada um tem sua rotina. E então é só eu e as crianças lá em casa, né? Que eu tenho um de 13 anos. E meu marido trabalha, então, assim, então é você. Então você boa, né? Você bem, você com saúde, com dor ou sem dor, a rotina sua não muda, Não muda, né? é verdade. E o estudo, né, por mais que seja tão cansativo, é porque é utilizado pouco tempo que sobra do dia para estudar, Sim, ele também faz bem psicologicamente, né, para Muito. vocês. Se tornou uma terapia, né? sim. Eu tava conversando outro dia com uma amiga que eu nunca tive costume de ler um livro. Tem noção disso? E hoje, fazendo faculdade, eu tenho que ler o tempo inteiro, eu preciso ler o tempo inteiro. Então, eu fico, gente, como a maternidade atípica também me mudou, não só a maternidade atípica, né? A gente vai se moldando ali quando a gente vira mãe. Mas a maternidade atípica, ela me trouxe muitas coisas boas também, né? Sim. Eu costumo falar que tudo tem os seus dois lados da moeda. E a maternidade atípica, ela tem também esse lado, né? O lado, eu tive que abrir mão disso, eu não posso mais ir frequentar tal lugar, eu não tenho. Mas aí tem um outro lado, que é o lado bom, né? Que é o lado que a gente consegue, de repente, estudar, buscar mais, conhecer, ter Sim. mais empatia pelo próximo, né? Mais respeito. A gente vai aprendendo também ali, né? Ao A gente aprende, a passar gente do se torna uma tempo, outra pessoa uma também, outra né? pessoa. Sim, e dentro do contexto familiar, o casamento, como que afeta a relação com o parceiro?
ali no, dentro de casa? Eita, todo... Então, né, meu marido é muito parceiro, sabe? Ele me ajuda muito. Então, assim, se ele tá de folga, é ele que vai pra terapia, ele que faz questão de levar pra escola, né? Assim, pai. Mas realmente, você casal, né, casal em si, acaba dando um distanciamento, né, Sim. familiar. Então, lá em casa, tem uns 4 anos que eu decidi que todo ano, a gente faz um passeio, eu e ele, né? Então a gente consegue deixar o Gustavo com a minha sogra, né? Tem uma amiga também que fica com ele pra mim. E a gente viaja pra gente ser também marido e mulher, né? Pra gente ser um casal, porque a gente acaba sendo só pai e mãe, né? E isso, eu até falei pra Jéssica, falei, Jéssica, a gente precisa de um tempo, Vou ter que né? praticar mais isso aí, ó. Luciano. A gente precisa, nem que faz um bate e volta, sabe? Vai e volta, mas você precisa estar ali, sei lá, vai comer um hambúrguer, um cachorro quente, só você e ele, né? Eu acho que faz muita diferença. Porque o pai. A gente estava conversando também sobre isso. O pai que fica também na paternidade atípica, porque o índice hoje mostra que 80% dos pais vão embora. Então, acabam muitos casamentos, as mães ficam muito sozinhas e com isso a carga física, mental, tudo daquela mãe, né? Tanto que somos comparadas a um soldado na guerra, né? Guerra. Então, realmente é muito difícil. Isso mexe com tudo. Mexe com a rotina do seu casamento. Por exemplo, lá em casa, o Gabriel, ele não consegue dormir sozinho. Ele tem toda a coisa dele para poder dormir. Então, acaba que o Luciano dorme com um, aí eu durmo com outro. Aí você, quando vê, caramba, a gente não tem mais aquele tempo de dormir ali junto. Então, às vezes, a gente também lá em casa, a gente senta muito, a gente conversa. A gente está sempre trocando uma coisa ou outra. Ele leva, né? Me leva para terapia com o Gabriel todos os dias. Mas realmente é muito difícil. Mexe muito com a relação, não só de casamento, amizade, tudo. Muita coisa vai embora com a maternidade atípica. Os amigos geralmente não entendem, né? Não. Pensa, quer que a pessoa seja do mesmo jeito que antes. Isso. E, mas assim, há descanso? Quando que vocês descansam? Tem esse tempo? Tempo para um autocuidado? É o que eu tava falando, né? Até você poder ir no médico, é difícil É. você conseguir ali, né, uma consulta, se cuidar. A gente tenta, né? Porque a gente também, eu tento dizer assim, né? Tento me dizer, né? Que eu também sou uma mulher, né? Eu também preciso de cuidados, eu preciso me cuidar, né? Eu preciso tirar um tempo pra mim. Mas esse tempo acaba A que... gente não consegue. A gente É, tenta, mas nunca consegue. Eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio que é a minha mãe, né? Me ajuda muito. Nem sei o que seria da minha vida sem minha mãe. Mas mesmo assim, não tem tempo, sabe? Quando você não tá com um na terapia, você tá com outro. Quando não é a escola que liga. Quando você não tem que fazer exame. E aí você vai acabando se deixando para trás, né? No meu caso, eu tenho 3 filhos. Então, é um que tem que ir em reunião na escola, é outro que tem que buscar na escola mais cedo. Então, acaba... A gente vem trazendo esse projeto do Roda Típica justamente para falar mais sobre isso, até mesmo para a gente mesmo, né? Para a gente sentir a importância, a gente fazer algo que a gente gosta. Não é terapia, mas é terapêutico. é Né? verdade. Eu escutei uma psicóloga falando isso uma vez. Então, tem coisas que a gente consegue fazer ali, só que a gente não se dá conta. Então, a gente precisa fazer isso antes que o nosso corpo obrigue a gente a fazer, né? E também é uma forma de criar material para que as mães que estejam passando pelo que vocês passaram lá no início tenham acesso também à informação vindo de mães, porque cada médico às vezes fala uma coisa, aí tem vídeos na Sim, internet, cada um falando uma coisa, mas ouvir a mãe falando também é de suma relevância, né? sim, sim. E vocês falaram do Roda Típica, a gente falou rapidinho logo no início. Eu quero conhecer melhor, assim. Você falou como começou e qual é o objetivo mesmo do projeto e o que que vocês querem com Roda Típica daqui pra frente. Como que foi? Começa essa história e até onde vocês querem chegar. A gente que chega muito longe. Uhum. A gente Muitas casas, né? não tem um Muitos limite. corações. A gente quer poder entrar mesmo, né, nessas famílias, mostrar mesmo a nossa rotina,
todos os lados, né? E trazer mais empatia, dar voz à nossa causa. É, muitas pessoas hoje acabam usando o autismo como um mercado. E isso dói muito na gente, sabe? Porque a gente vive isso na pele todos os dias. E a gente vê o que essas outras mães também vivem, né? A gente fica ali com mães, sei lá, 10, 20, 30 mães por dia, numa sala de espera durante horas. Eu, por exemplo, fico 4 horas todos os dias. Então, assim, é muito tempo, você escuta muita história. Foi aí que eu entendi o quanto essas mães precisavam, sabe? De voz, sabe? A gente conversa, eu começo a conversar com uma mãe, eu começo a chorar, eu também falo, e, eu não tenho ninguém, então, eu acho que o Roda Típica, ele está vindo para isso, né? Para dar voz a essas mães. É um projeto que vai trazer muitas mães, muitas famílias, vai trazer muitos profissionais da área, né, clínica, da área da saúde, profissionais da área da educação. Então, vai ser um projeto de muito aprendizado para muitas pessoas, né? E vai ser um projeto de muito acolhimento para muitas mães, para muitos pais também, para muitas famílias, porque eu não sei a Ângela, mas eu recebo mensagem de muitas pessoas, pessoas que vivem indiretamente o autismo, né? Ah, porque o meu sobrinho recebeu o diagnóstico. Ah, porque meu neto recebeu um diagnóstico. Então, algumas pessoas buscam essa informação. Eu costumo dizer que não existe a verdadeira inclusão sem conhecimento, né? Então, eu acho que o Roda Típica está vindo para trazer isso, né? Conhecimento, empatia. Eu também recebo muitas mensagens, né? Na verdade, minha sogra, ela trabalha numa loja, então, de criança. Então, chegou ali, ela já fala, minha nora, a minha nora, né? Meu neto minha nora, pergunta a minha nora. Porque, assim, eu tive que entrar com uma liminar, né? Para o Gustavo ter as terapias que ele tem hoje. Porque não é só pagar o plano de saúde, né? A gente tem toda, né, amiga? Todo um processo. Uma Porque as pessoas falam, história por faz um trás. plano que o seu filho vai ter acesso às terapias. Mentira. Não, não é bem assim, não. É. E sem contar que agora tem idade, né? Eles não pegam qualquer idade de criança para fazer o plano. Mas, assim, o Roda Típica, ele vem para somar, sabe? E é roda típica porque a gente também não está abrindo só para causa autista, né? Não é só porque nós somos mães de autista, não. De modo geral. Tem deficiências que estão ficando invisíveis, né? Sim. Não são mais faladas, não tem, né, aquela... a mídia, né? Não tem uma mídia ali para poder ajudar igual ao autismo. Porque hoje você liga a televisão, você vai para a rede social, é autismo, tá? E as outras deficiências? E as outras mães? As outras famílias? Tem transtornos que tem gente que não tem nem noção. Alguns né? raros, né? Sim. Ah, tá com atraso de fala, é autista. Não. Por isso é muito importante procurar um médico especialista. Porque existem milhares de transtornos que a gente não tem nem noção que existe. Né? É difícil chegar até esse médico especialista? É difícil porque no SUS não tem, né? E no plano de saúde também não tem. Né? Tem e não tem. Nós né? mesmo temos planos e pagamos por fora. Porque o plano, a gente não consegue chegar num médico. Os neuros do plano, eles não, né, não fazem o que tem que ser feito porque é do plano. Né? É um médico de receita. Assim, é 30 minutos de terapia. O que você faz em 30 minutos? Muito difícil, né? E uma criança típica que corre, que pula, até você terapeuta, né? Conseguir sentar com aquela criança, botar aquela criança pra prestar atenção em você. Não, amiga, não vai muito longe. Eu fui numa neuro que ela demorou horas. Horário, 3 horas. Ela foi me atender às 10h30 da noite. Quando eu entrei lá com o Gabriel pra reclamar, ela virou pra mim e falou assim: da próxima vez não precisa trazer ele, vem só você. Eu falei, ué, mas o paciente é ele, eu vou fazer o quê como aqui então? assim? Ou seja, ela queria só me dar uma receita. Então, isso é muito comum de acontecer. Mas no caso de autismo, é o neurologista por si só ou ele precisa ter também uma especialização em alguma outra área? Não, a formação neuropediatra. Mesmo. Isso, neuropediatra. É um neuropediatra. A primeira, né? Primeiro lugar, vai no pediatra, né?
E dali, o É, que ele pediatra... vai dar um encaminhamento com o neuropediatra. Porque, assim, tanto no SUS quanto no plano de saúde, precisa de um encaminhamento do pediatra, Isso. né? Mas, assim, graças a Deus, a gente consegue pagar uma neuro para os nossos É. filhos, consegue pagar um plano de saúde, mas e as famílias que não conseguem? São Acesso à filas, terapia, escola, tudo, é tudo muito difícil. Muito difícil. Tudo muito São difícil. filas no SUS para você conseguir um neuropediatra, é meses, né? E tudo não é só medicamento. A criança tem crianças que precisam do medicamento, tudo bem, mas a terapia também. Então é um conjunto, né? E no SUS é muito a terapia, Muito né? precário É muito isso assim, ainda. sabe? Muito Não difícil. tem ainda todos os lugares, você não encontra, não é assim, É vai tudo naquele posto uma ali. democracia muito grande, um passe livre é muito difícil, um BPC muito difícil, um neuropediatra no SUS não tem. Então, é bem difícil. Falta ainda o apoio tanto da sociedade como do poder público, né? Sim, muito, muito. Nas eleições tem, né? Aparece um monte para uma vaga. Aí passa a eleição. Algumas atividades, alguns projetos são feitos por prefeitura, né? Então, Sim, cada prefeitura sim. fica encarregada de fazer, né? No nosso município, arrisco em dizer que Até abriu, né, um centro de reabilitação lá em São João de Meriti. Tem mães que estão sendo beneficiadas, né? Mas ainda assim, né, precisa muita coisa ainda acontecer, né? os números mostram, né? A quantidade de diagnóstico. Então, ainda precisa de muita coisa. Então, o diagnóstico na rede pública, as mães conseguem. Só tem a dificuldade no tratamento, nas terapias. Não, é difícil conseguir um neuropediatra, né? Que é o neuro que dá o laudo, né? A fila de espera é muito grande. Né? Então, até para uma consulta para outra, né? Eu estava conversando com uma mãe que ela estava 6 meses, foi no médico 6 meses. Meu Deus. Aí tinha que trocar receita, aí estava lá na fila de novo mais 6 meses para poder conseguir ir de novo no médico. Tem gente que está 6 meses, 7, 1 ano esperando a primeira consulta Gabriel, no SUS. 2 anos na fila do SUS. Aí. Nunca. Mais de 2 anos, que até hoje não me ligaram. Então, assim. A gente passa, sabe? E assim, a gente ainda consegue ter esse recurso. E quem não tem? Né? Então, assim, por isso que o Roda Típica, ele vem um pouco para isso, porque a internet, ela fica aberta ali, né, para as pessoas, para a informação, para o acesso. Então, assim, o nosso objetivo, né, é que essa informação chegue em outras pessoas. Aí não vai ter só eu e a Jéssica falando, né, conversando, igual a gente fez no primeiro episódio, Sim, né? a gente vai falou estar um pouco da aprendendo também gente. com outras nosso famílias, né? objetivo é trazer profissionais, né, da área da saúde, da educação, terapeutas, né? A gente quer que essas pessoas falem, porque para trazer uma luz ali, de repente, né? Um socorro para a pessoa. Sim. A gente também quer que as pessoas também entendam que tem direito, né? A gente não é só no plano de saúde que você pode correr atrás para as terapias, né? Você também pode correr atrás no SUS também, né? Contratar, né? Na defensoria pública, ver um defensor público, e ali atrás também das terapias também, de forma judicial, mas para o SUS também. E tudo isso também vai ser falado, né, na roda típica. Sim. A gente quer trazer toda essa informação de todas as áreas, sabe? Para que a pessoa, quando abra lá, né, nosso canal, lá, né, esse episódio, se ache. Sabe? Se tá acolhida. Maneira, isso. A gente vai trazer também mães, né, de pessoas, né? Com vários diagnósticos, isso. né? A gente está buscando mesmo a visibilidade para a deficiência, para os transtornos em geral, né? Não só o autismo. Roda Típica não é um canal de informação para autistas, né? A gente quer pegar, acolher e o autismo, ele não vem com manual, né? Então, assim, e também não é igual. Né? O meu Gustavo não é igual o Gabriel. Mesmo que seja do mesmo nível de suporte. Não. Cada um é único. É por isso que é um quebra-cabeça, né, ali, porque as peças se encaixam, né? Assim, as coisas vão se encaixando, mas ao mesmo tempo é muito diferente, sabe? A gente, né, na clínica a gente vê. Tem diversos casos. Tem nível 3 de suporte, que precisa de um suporte maior realmente, mas tem outros, né, que já vai do suporte, ali vai modificando.
Mas, assim, a gente não é a mesma coisa, sabe? As minhas dificuldades em casa com o Gustavo não é a dificuldade da Jéssica, né? De uma outra mãe, de repente, também não é a mesma dificuldade. Por isso que a gente, além da nossa voz, né? Da gente falar da nossa rotina, a gente quer trazer profissionais, porque aí já abre, né? Esse leque. E tem transtornos também que são casados ali, né? É. Tem crianças que têm autismo e tem TDAH, tem Sim. dislexia, tem crianças Sim. que têm paralisia cerebral e pode ter o autismo, tem crianças, então, é bem complexo, né? Convulsões, né? Isso. Epilepsia, né? Isso. Depois que começam as terapias, né, após o diagnóstico, as terapias, acontecem conquistas que as pessoas pensam que são pequenas, mas para as mães contam muito ali no dia a dia. O que Sim. vocês lembram assim de conquista dos filhos de vocês que vocês comemoraram, se emocionaram bastante após as terapias? Me emociono com tudo. O Gabriel fez chutou uma bola, ai meu Deus, eu saio gritando. Fico, ai mãe, não consegui gravar. Se eu falar para as pessoas não vão acreditar que ele fez isso. Qualquer conquista. Vocês não têm noção da proporção que é isso para uma mãe, né? Então, é muito emocionante. Lá em casa, há pouco tempo, o Gabriel, ele é não verbal. Ele tem um vocabulário de palavras muito grande. As pessoas, quando olham, ele fala assim, mas ele fala. Não, ele não fala de maneira funcional. O Gabriel, ele fala, por exemplo, dinossauro. Ele vai chegar aqui e vai ficar, dinossauro, dinossauro. Mas ele não está falando de maneira funcional. Então, isso faz com que ele seja um autista não verbal, né? E aí, esses dias, eu fazendo um suco, peguei um abacaxi, o Gabriel veio, abacaxi. Aí, o abacaxi, meu Deus, saiu todo mundo gritando, ele falou abacaxi. Ele falou de uma maneira funcional. Então, aquilo pra mim foi, caramba, mas todas pequenas conquistas, assim, segurar um lápis, tudo, assim. Por isso que eu vivo com a câmera registrando tudo. Não é para levar isso só para as pessoas, para que elas possam ver que isso é possível acontecer, mas que para ficar na minha memória o quanto aquilo me marcou, sabe? E de repente amanhã, se Deus quiser, eu poder mostrar isso para ele, né? Olha isso aqui, meu filho, hoje você tá lá na frente, né? Porque é o nosso sonho, né? Então eu acho que Eu às vezes, né, eu me deparo, né, porque o telefone não tem nem memória, né? A gente grava tudo, né? Então, essas semanas aí atrás eu tava vendo, né, uns vídeos e eu falei, caraca, quanta coisa a gente já viveu, sabe? Quantas coisas, assim, o Gustavo, ele ficou, né, sem falar até os 3 anos, né? Desse 1 ano e 4 meses até os 3 anos sem falar. Então, com 3 anos, ele voltou essa fala. Então, assim, aí você vai vendo, sabe? Aqueles vídeos que a fala não acontecia. Eu fico imaginando esse momento quando ele voltou a falar. Olha, Como foi? assim, foi... É algo assim que eu fico até assim, Senhor, como pode, assim, né? Você tá ali, né, esperando alguma coisa acontecer, né? sim, a gente fica nessa expectativa todos os dias. Mas minha preocupação, sabe o que era? Claro, né? Toda mãe quer muito que seu filho fale, mas a minha era ele conseguir se comunicar. Sabe? Não importava como, Danilo. Se ele ia me mostrar, sabe? Então, quando ele começou a pegar na minha mão, me levar para os lugares para poder ver que ele queria um biscoito, que ele queria uma água, né? Fala que tá com sede, né? Sim, porque é muito difícil, sabe? Quando é não verbal, você não sabe onde está doendo, né? Onde ele está sentindo dor, o que ele está precisando. Então, assim, a gente quer que eles se comuniquem. Então, assim, quando o Gustavo voltou essa fala, ele ainda voltou ainda de maneira não tão funcional, né? Porque ele também deu apraxia da fala, ele tem apraxia de fala, que é que ele não tem essa parte orofacial, né? Musculatura, né? Muito... A gente articula muito para falar algumas coisas, né? Então ele tem essa dificuldade de falar algumas coisas, só que hoje já tá bem, né? Falando bem melhor. Mas, assim, foi uma emoção, assim... Assim, não tem explicação, sabe? Pra você ver que tá dando certo. Eu acho que toda mãe quer sentir isso, né? Sim. Que tá dando certo. Isso aí. Sim, e como eles transformaram vocês, Jéssica e Ângela? O Gabriel me transformou em tudo. Eu sou outra Jéssica. Parece que eu recebi uma nova identidade, assim. Eu não me reconheço mais. Eu costumo me olhar lá atrás e falar, caramba, eu era isso aqui, agora eu sou isso aqui. Então, a maternidade atípica, ela me amadureceu muito. Ela me deixou mais forte,
mais corajosa, sabe? Me mudou totalmente. Sou outra Jéssica. Eu também, né? Na verdade, né, eu falo que a maternidade já me mudou desde Já sempre, né? vai Eu falo que eu mudando. costumo dizer assim, eu não sei quem eu era há 13 anos atrás, que é a idade do meu filho mais velho. Mas depois do Gustavo, né, aí que eu só sei que eu sou mãe do Gustavo, né, e mãe do Lucas, porque você acaba perdendo essa identidade, né? Você fica tão voltada para os filhos, né, que as mães acabam se esquecendo de modo geral. E quando isso né, na família típica, você começa a ver que você tá se encaixando no mundo de alguém, sabe? Que assim, as pessoas, a gente tem costume de falar assim, né? As pessoas têm que se acostumar comigo. Esse é meu jeito, né? Aí você vê que não é assim, sabe? Que o dia a dia vai fazendo você modificar o seu olhar para o outro, sabe? Lá em casa, eu sempre ensinei muito o Lucas a ter cuidado com os outros, porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa, sabe? Sou uma pessoa muito acolhedora. E o Lucas tinha um amiguinho, né, que na época não tinha diagnóstico na turma e tal, e o menino se escondia debaixo da mesa, e o Lucas era o único que conseguia tirar esse menininho debaixo da mesa, para trazer o menino sentar, participar da aula, antes da gente ter o diagnóstico do Gustavo. Então, quando o Gustavo chegou, né, lá em casa e com esse diagnóstico, ver esse cuidado do Lucas com o Gustavo, eu vi que já tinha algo ali, sabe, direcionando, né, para nossa casa, para nossa família, e eles são muito parceiros, sabe? Meu filho mais velho me ajuda muito com o mais novo. E a mudança é necessária, sabe? Você precisa, às vezes você está sem força, não consegue nem pensar, mas você entende que a gente precisa caminhar ali, né, que tem alguém precisando da gente. E o sonho que vocês têm para a vida deles, dos seus filhos? Hoje, assim, se você olhar, o maior sonho. Eu falo que o meu maior sonho é que meu filho seja uma pessoa independente, né? Eu acho que a maior pergunta hoje que a gente se faz, né, como mãe atípica, e quando eu não estiver aqui, né? Como que vai ser? Então, eu penso muito nesse futuro, sabe? Quem vai ser o Gabriel quando eu não estiver aqui? Como vai ser o Gabriel? Né? Então, o meu maior sonho é que ele seja uma pessoa funcional, sabe? Mesmo dentro das limitações dele, eu venho lutando para isso, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que preparar para o depois, né? Então, assim, toda mãe tem a missão de ensinar o caminho ali, né, para os filhos, né? Mas quando a gente é na maternidade atípica, a gente fica tentando ensinar o caminho, não para os nossos filhos, né, para as pessoas chegarem até os nossos filhos. Né? É que a gente fala, nosso filho vai para terapia para poder brincar com os filhos dos outros, para poder aprender a dar um bom dia. E o que essas pessoas estão fazendo, né, para lidar com eles? Até porque as próprias crianças precisam aprender também a ter empatia, né? A saber. Nas escolas públicas há uma dificuldade muito grande de ter moderadores, né? Que chamam? Mediadores. Mediadores, desculpa. Uhum. Mediadores. Porque botam o aluno atípico numa sala com 50 outros alunos, não tem uma mediação, não tem nada, e as outras crianças também não sabem lidar. Sim. E eu acho importante o Roda Típica, até mesmo para ensinar quem está fora desse cenário. Isso aí. Porque a mãe ensina para o filho saber lidar, para o filho não ter aquele preconceito, porque existe, né? Sim. Muito grande. Então, esse projeto também vem muito, eu acredito que vem muito também para ensinar ao todo, tá? Os familiares, né? As pessoas. Sim. Ensinar que tudo é possível, né? Sim. A gente não pode desistir. Isso né? vem mesmo de pequenininho, né? Mas não é só as escolas públicas não, Danilo. Não. As particulares também a gente enfrenta também aí, né? Uma dificuldade com o mediador. Meu filho tem. e da Jéssica tem um acompanhante terapêutico, né? Que vem do plano de saúde, da psicologia ABA, né? Que é naturalista, então atende em casa, atende na escola e atende em clínica. Mas é uma acompanhante terapêutica, ela não é uma mediadora. E as escolas confundem, né? Nas escolas, infelizmente, ainda não tem essa questão da mediação, nem pública e nem particular. Sim, para diferenciar, né? A grande a maioria, mediadora, né? Não vamos ela está generalizar. na parte pedagógica.
né? Auxiliar nossos filhos ali na parte pedagógica, que ele entenda a matéria, que ele consiga fazer um dever. E a acompanhante terapêutica, né, que é a AT, tá ali para poder trabalhar o comportamental da criança, né? Que ela se socialize, né? Com os amigos na sala, com os professores. Claro que as nossas ATs, né, da vida acaba auxiliando um pouco a mais, né? Mas assim, as escolas confundem. Sim. E pegando esse gancho aí que o Danilo falou da gente ensinar as crianças, né, ali dentro da escola e tudo mais, aconteceu um episódio comigo que eu até postei. O Gabriel, eu abri a mochila do Gabriel e dentro da mochila tinha vários bilhetinhos de uma amiguinha da escola que tinha desenhado, escrito o nome dele, né, no bilhete. E aí eu fui, entrei no grupo da escola, mandei ele um texto, porque numa semana atrás as mães estavam conversando sobre um determinado aluno que não queria ir mais para a escola porque os amigos não queriam mais brincar com ele. Ele estava sendo excluído da sala. E aí as mães falando, não, eu vou falar com fulano, eu vou falar que não pode fazer isso, que não sei o quê, naquela... E eu ali no grupo, tá, né, meu filho não brinca com ninguém, então... E aí, quando eu recebi esse bilhete, eu justamente coloquei, eu fiz questão de colocar no grupo das mães, sabe? A importância daquilo pra mim. Eu falei pra elas, cara, eu tô vendo vocês falando no grupo que o filho do fulano foi excluído, que a gente sente isso, pô, né? Quando nossos filhos chegam em casa, Sim. poxa, fulano queria brincar comigo, tu fica, não queria brincar com meu filho, por quê? E aí eu falei com elas, vocês não têm noção o quanto esse desenho salvou o meu dia. Saber que tem um amiguinho, uma amiguinha na escola que ela vê o meu filho como uma criança comum, igual a eles, sabe? Caramba, vou fazer uma cartinha pro Gabriel também. A professora falou, ela fez esse bilhete para todo mundo. Eu falei, poxa, mas ela lembrou do meu Lembrou filho. dele. Meu filho Sim. não fala, meu filho não brinca com outras crianças, sabe? E assim, ela teve essa hombridade, sabe? Ah, tem o Gabriel aqui, o bilhetinho do Gabriel. Tia, né? Aham. Guarda aqui pro Gabriel. Então, eu achei aquilo, sabe, muito importante da gente praticar isso nas nossas crianças, né? Esse acolhimento, Sim. a amizade, independente das diferenças. Então, eu acho Lá na que... escola do Gustavo também eu sinto muito isso, né? O Gustavo é o primeiro ano nessa escola que ele tá agora. E as crianças acolhem muito ele. Quando o Gustavo chega, Gustavo, né? E o Gustavo chega assim, calado, né? Não quer muito falar de manhã. Aí eu falei pra ele, Gustavo, quando te der bom dia, você tem que falar o quê? Ele, oi. Aí eu tô, Gustavo, bom dia. Ele, oi. Eu falei, então tá bom. Mas dá oi pra Do alguém, jeito né? dele, Aí mas os tá. amigos vêm correndo, aí desenham pra ele. Meu filho tem hipofoco em Sonic, né? Então, eu desenho um Sonic pra ele. Tá, teve uma feira de livro, aí a mãezinha falou assim, ele que é o Gustavo, que a amiga guardou o livro do Sonic pro Gustavo. Quando ela viu o Gustavo chegando, ela, Gustavo, olha esse, tá aqui pra você. Aí foi muito legal. Aí a mãe falou assim, ele que é o Gustavo. Aí ela com a filha dela, posso contar pra mãe dele? Aí a filha, pode. Então, é que eu faço umas lembrancinhas, né? E ela pediu pra quando eu estiver fazendo essas lembrancinhas, fazer uma do Sonic pro Gustavo. Muito bacana, né? Cara, assim, meus olhos lacrimejaram logo, né? Assim, eu pedi obrigada a ela, falei muito obrigada por esse carinho, né? Porque é difícil, sabe? Difícil. Você vê as pessoas ali abraçando o seu Do filho. mesmo jeito que tem esse acolhimento, eu já passei por momentos de pessoas de virar e falar assim, sai de perto dele, que senão ele vai te bater. E eu olhando assim, Deus. não entendi, sabe? Então, é bem difícil Meu filho na ainda. pracinha também uma vez, vieram perguntar se ele falava inglês, porque não entendiam o que ele falava. A assim, gente passa E por talvez isso. eles não percebam, né, o preconceito, mas a mãe tá ali sofrendo, vendo, né? Sim. Tá ali do lado. Sim. O nosso papo tá chegando aqui pro final. Quando é construtivo, né, de muito conhecimento, passa rápido. Verdade. Eu queria pedir para cada uma, para Jéssica, falando aqui para a câmera, deixasse uma mensagem para as mães que estão entrando nessa jornada atípica agora e também para a sociedade. É o seu tempo, pode falar. A gente tem tantas coisas para falar, mas eu queria dizer para essas mães que estão chegando agora, né? Estão recebendo esse diagnóstico, para que elas não desistam nunca. O tempo é primordial para os nossos filhos. Vocês não têm noção do quanto vale cada minuto, cada segundo, cada terapia, cada aprendizado. Então, eu quero pedir que vocês não desistam de vocês e não desistam do filho de vocês, porque a gente precisa estar bem
para cuidar de alguém. Então, em primeiro lugar, não desista de vocês e depois não desista do filho de vocês. E é isso. E para a sociedade, o A recado que você deixa. sociedade, eu, cara, eu já pensei em tantas coisas. Eu acho que a sociedade ela deveria estar mais aberta, né? Eu hoje escutei, eu vi algo no Instagram falando sobre uma pessoa comentou num post de uma mãe de que o mundo não deveria mudar porque ela tinha um filho autista. E realmente, o mundo ele não deveria mudar porque eu tenho um filho autista, porque o fulano é negro, porque o fulano é pobre, porque o fulano. Mas eu acho que a gente deve estar mais aberto, sabe? O mundo hoje está tão difícil. Então, a empatia não significa que você tenha que mudar a sua vida por conta de uma pessoa, sabe? A gente pode aprender, a gente pode respeitar os limites daquela pessoa, mesmo você vivendo uma realidade diferente da dela. Então, o que a gente busca hoje, como mãe atípica, é respeito. A gente quer respeito, sabe? A gente quer igualdade, a gente quer inclusão, a verdadeira inclusão, que não é só a inclusão da internet, que é a inclusão do dia a dia, sabe? Que é uma fila no banco, uma fila no médico, um filho com crise no chão e você poder acolher. Então, a inclusão ela vai muito além, sabe? Só você entender e você saber aquele assunto. Então, eu acho que a sociedade deveria estar mais aberta. Muito obrigado. E você, Ângela, o que falaria para as mulheres que estão começando agora na jornada típica e também para a sociedade? Eu fiz até um post, né, lá nas nossas redes. Seja prioridade. Se priorize, sabe? A gente acaba correndo tanto para cuidar dos nossos filhos que a gente acaba não se priorizando. E isso é muito importante, sabe? Se cuide. Para você cuidar do seu filho, você precisa estar cuidada, sabe? Mentalmente, fisicamente, né? Então, Espiritualmente. sim, espiritualmente, que você sinta acolhida, né, por nós. E não importa, sabe, o que os outros digam. O que importa é o que você sabe, o que você vive ali no seu dia a dia. Tá difícil, mas a gente precisa ter esperança de que vai melhorar, sabe? A gente tem um Deus que cuida de tudo, que nos direciona para tudo. E é Ele que vai nos direcionar, né? O que a gente deve ali fazer. E às vezes a gente se sente perdida, sabe? Às vezes a gente se olha assim, a gente não consegue se achar. Mas olha para o seu filho e vê o quanto você precisa, sabe? Achar um lugar para ele, né? O lugar, eu digo, o lugar de autista é em qualquer lugar que ele quiser estar, né? Mas a gente ainda precisa ainda encaminhar nossos filhos ali, né? Sim, muito obrigado a vocês por participarem, por esclarecer, né, muitas dúvidas, né? Porque as pessoas falam, hoje em dia busca ali na internet conhecimento. Não, é você estar com as mães, né, poder falar. E eu queria saber também sobre o Roda Típica, como que as pessoas fazem para poder seguir, para poder apoiar o projeto, como que é feito? A gente tem as redes sociais, né? A gente tem o É o Instagram. Instagram, é Roda Típica, underline, Roda, underline Atípica, e o canal no YouTube, que é a Roda Típica. E né? tem o TikTok, né? E tem o TikTok também. Só colocar lá Roda Típica, que vocês Aí vão vocês fazem achar lá. vídeos lá, deixam tudo lá que as mães também conseguem se basear através também do perfil, né? Sim, sim, tem lá tudo na bio, tem o meu Instagram, tem o da Ângela também, que a gente costuma postar muito a nossa rotina também como mãe atípica. E o canal do Roda Típica, ele vai vir mesmo pra gente trazer essas informações, né, do dia a dia. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado a vocês pela disponibilidade, por poder ajudar as pessoas. Parabéns por esse projeto, que é de suma importância para as mães que estão chegando agora, para as famílias que precisam também desse respaldo, desse apoio. Obrigado mais uma vez. Obrigada a Gente, vocês. estamos Nós que encerrando. Pra frente. Estamos encerrando agora o TMG Cast, onde nós falamos sobre a maternidade atípica. Trouxemos aqui a Jéssica Fernandes, a Andila Santos e comentamos sobre tudo. Você que não viu
vai ficar aqui salvo. Então é isso. Uma boa noite para vocês e até.